Abre a tua Bíblia aí no Evangelho a qual Marcos escreve, no capítulo 4, verso 35. E nós sabemos que não há outra razão para nós estarmos aqui, porque motivo de alegria não nos falta para estarmos na presença do Senhor. E nós cremos que só há um motivo, porque o nosso Deus, Ele vive e reina para todo sempre e toda a eternidade. Porque Jesus vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida, só quem tem essa certeza, está nas mãos de meu Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. As nossas vidas, elas estão na mão do nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Capítulo de número 4, verso de número 35 até o número 41. Quem ainda lembra o tema da nossa campanha? Qual é o tema? Espera aí, eu acho que não veio ninguém hoje, né? Estou sozinho aqui, misericórdia. Qual é o tema da campanha? Após você me dizendo com essa força toda, eu vou ficar mesmo, viu, destemido. Eu vou ficar destemido, viu, com essa coragem aí. No 3. 1, 3. Uns disseram não temam, outros disseram só Jesus está no barco, misericórdia. Não temas, Jesus está no barco. Só quem tem essa certeza e essa convicção, meu amado. Diga, não tenha medo não, viu? Jesus, Ele está no barco, louvado seja Deus. Capítulo 4, verso 35 nos diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subindo as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada, e despertando-no, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e dizia uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Pode sentar no nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nós estamos, para a glória do Senhor Jesus, vai dar certo, se falhar que eu pego outro, viu? Glória a Deus. Eu quero pedir uma coisa a você, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É uma passagem muito conhecida da igreja, e eu quero pedir a você que se envolva o máximo possível nessa. Glória a Deus. Se envolva aí o máximo possível, no nome de Jesus, nessa mensagem. Glória a Deus, me ajuda aí. Pronto. Louvado seja Deus. Aí, vai dar certo. Deus é fiel. Glória a Deus. Muito obrigado. Então, eu peço a você que se envolva no máximo possível. Se possível sentir o vento, sinta. Se possível sentir a água do mar essa noite, você sinta sobre você, porque eu creio que Deus, Ele vai falar poderosamente sobre nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O tema, ele é bem enfático, ele nos chama muito a atenção. Não temas. Mas não temer por quê? Porque nós temos a convicção, a certeza que Jesus, Ele está no nosso barco. E eu quero dizer para você, se há alguém em nosso meio que está navegando sozinho, sem Jesus estar no teu barco, eu quero te dizer,
para hoje a tua viagem, chama Jesus para entrar no teu barco, depois que ele entrar e você segue partida, porque uma coisa eu bem sei, que aquele que segue a trajetória navegando sozinho, vai ficar à deriva no mar desse mundo tenebroso e cruel, mas aquele que está com Jesus na direção, pode ter certeza que andará pelas veredas da justiça, rumo à grande celestial, a nova Jerusalém, para a glória do Senhor Jesus. Então nós vemos uma coisa bem interessante, eu vou ficar bastante aqui no texto, tá certo? Vendo alguns detalhes que muitas das vezes nós lemos a Bíblia e passamos desapercebidos. Lembrando para você que hoje eu vou usar aqui uma paráfrase. Toda vez que tiver a palavra mestre, ele ou disse-lhe, eu vou usar a palavra Jesus, para que você tenha um melhor entendimento, tá certo? Então quando nós vemos o verso de número 35, que é bem interessante, ele já nos começa dizendo uma coisa: Jesus chama os seus discípulos e disse-lhe, passemos para outra banda. Eu quero dizer uma coisa para você aqui essa noite, que Jesus, ele nos chamou, quando foi no dia 16 de novembro de 2008, Jesus, ele me chamou para esse barco, foi num domingo, e quando eu entrei, o mestre a caminho, e até hoje ele continua. E eu quero te dizer uma coisa, que no meio dessa trajetória, há levantes, há dificuldades que nós vamos enfrentar, mas uma coisa nós sabemos, aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminar. Se Deus começou uma boa obra na tua vida, apenas confia no Senhor, não pula do barco, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Ainda que o vento venha soprar, ou ainda que não haja vento, você vai fechar as velas do teu barco, vai pegar o remo e vai continuar remando nessa caminhada, mas você não vai parar, porque Deus não se alegra daqueles que recuam, Deus não se alegra daqueles que são covardes, mas daqueles que enfrentam as dificuldades, vão em frente, vão à luta e não desistem do seu chamado. Louvado seja Deus. Uma coisa interessante, Jesus chama os discípulos que estavam em terra firme. Os discípulos estavam no ambiente a qual eles conheciam, a qual eles sentiam firmeza. Jesus chama eles com uma simples palavra, diz assim, passamos para outra margem. Eu quero dizer uma coisa para você, Jesus, ele te chama hoje. Ele te chama hoje para você sair dessa situação de conforto que você está agora, desse momento de conforto. Ele te chama para uma grande viagem, uma viagem a qual Ele vai te levar para um lugar que você ainda não conhece, um lugar que você nem imagina ainda. É aquilo que Deus tem preparado para você. Os discípulos já estavam acostumados andando com Jesus em terra. Está muito bom aqui, vamos ficar aqui, mas Jesus chama para algo diferente. Talvez você já está acostumado. Eu venho para a igreja, eu participo das campanhas, eu participo do culto da terça, eu participo no domingo na escola dominical, é um ambiente que eu conheço, é uma terra que eu já conheço, mas Deus quer te levar além disso, Ele quer te levar muito mais além do que o que você pensa, do que o que você imagina. E Ele chama os discípulos, e uma coisa interessante que nós vemos já no texto, a Bíblia nos diz, passemos para outra margem. Deus, quando vai chamar Abraão, Ele vai dizer a Abraão uma coisa: ei Abraão, vem para cá, eu tenho um chamado contigo. Sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vamos para uma terra que eu te mostrarei. E eu quero que você entenda uma coisa: quando Deus quer fazer algo na nossa vida, Ele nunca vai fazer no momento em que nós estamos confortáveis. Deus nunca vai fazer nada no momento que está tudo beleza, que está tudo agradável. Deus sempre vai nos levar para testarmos, para provar o nosso coração, quando Ele quer realizar alguma coisa em nossas vidas. E agora Jesus vai colocar os seus discípulos à prova. No verso de número 36, os discípulos deixaram tudo, deixaram a multidão e levaram consigo somente Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você aqui essa noite: quando Jesus te chama, Ele chama e manda que você deixe tudo. Os discípulos não levaram suprimentos, os discípulos não levaram roupa, os discípulos não levaram bens, os discípulos não levaram nada. Jesus apenas chama, eles atendem o chamado e entram no barco. Eu quero dizer para você, quando Deus te chama, você tem que estar disposto a largar tudo e todos para seguir ao Senhor, para que a obra de Deus seja feita sobre a sua vida. Abraão deixou tudo,
deixou sua parentela, deixou sua família, para seguir ao Senhor. Porque a Bíblia diz: aquele que ama mais pai e mãe não é digno de mim. Se preciso for, você vai ter que deixar seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó, seu primo, seu neto, quem for preciso, para seguir ao Senhor. Nós não podemos se prender a nada sobre essa terra. E Jesus chama, e a Bíblia diz que eles deixaram a multidão. E eu quero dizer para você, quando a Bíblia se refere à multidão, ela se refere ao mundo que está lá fora. E eu quero dizer para você, se você não estiver apto para abandonar este mundo, para deixar as coisas do mundo de lado, e entrar no barco e seguir com Cristo, você não é fiel desta obra, você não é digno. E eu quero dizer uma coisa para você daqui essa noite. Os discípulos deixaram tudo de lado, levaram consigo apenas Jesus. A Bíblia vai nos dizer, louvado seja o nome do Senhor, Mateus 12:30, por gentileza, coloca para mim aí, Mateus 12:30, olha só o que a Bíblia vai dizer para mim e para você daqui essa noite. Quem não é contra mim, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus está dizendo assim, ó: ei, se tu não estás comigo, tu estás contra mim, porque se tu não ajuntar comigo, tu vai o quê? Espalhar. Então olha uma coisa interessante, a primeira coisa que você tem que fazer para seguir a Cristo é deixar esta multidão de lado, essa multidão de pessoas que não querem saber de Deus, que não querem ter uma vida com Cristo, uma multidão que quer apenas te atrapalhar, uma multidão que diz: ei, não vai para a igreja não, que tu já foi ontem, uma multidão que diz: já vai orar de novo, já está lendo Bíblia de novo. Esse é o tipo de multidão que você tem que deixar de lado para seguir ao Senhor. Tiago 4:4 vai nos dizer uma coisa bem interessante. Coloca para mim, por favor, Tiago 4:4. Bendito seja Deus. Me ajuda aí, por favor, para ser mais rápido. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Lembrando que uma coisa nós temos que entender, que o adultério, ele não só acontece no ato da consumação sexual. A Bíblia vai deixar claro que quando eu adoro outro Deus, quando eu busco um outro Deus, existe uma coisa chamada adultério espiritual. É por isso que Deus vai advertir Oséias, mostrando que Israel havia adulterado espiritualmente. Então quando eu foco em outra coisa, quando eu busco aquilo que não se chama Deus, quando eu me determino para aquilo que não é Deus, eu cometo um adultério espiritual. E aí a Bíblia vai dizer: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu quero dizer para você que nessa caminhada não há para cochear em dois pensamentos, não dá para servir dois senhores. Se você entrou no barco, você está determinado a seguir. E eu quero dizer, se quem quiser pular do barco, quiser pular, pule. Mas nós vamos continuar, sabe por quê? Josué disse o seguinte, ó: ei, vocês vão servir o Deus que vocês quiserem, vocês vão fazer o que vocês quiserem da vida de vocês, mas uma coisa eu posso dizer, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você: quando Deus chama Gideão para a batalha, ele diz: ei, manda que os covardes e os medrosos vão embora. Mas aqui há uma geração de pessoas que não são covardes, são uma geração de pessoas que amam ao Senhor e vão continuar nessa trajetória. Louvado seja Deus. Apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, capítulo 6, verso 14, ele diz assim, ó: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. No verso 15 ele vai dizer que, olha só uma coisa, que nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, a não ser sim uma nova criatura. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já ficaram para trás, e eis que se tudo fez novo. Se você não está disposto a ser uma nova criatura no Senhor, eu quero te dizer, não há lugar nesse barco. Mas se você quer ser uma nova criatura, é hoje que o Senhor vai guiar o teu barco. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Jesus não perde tempo com quem não quer Ele. Você já prestou atenção na Bíblia? Jesus não perde tempo com quem não quer Ele.
Jesus chega, havia um jovem, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus começa a dialogar com aquele jovem, fala que ele deveria guardar os mandamentos, e ele diz que guardava desde criança. Mas Jesus, ouvindo aquele jovem, ele diz: ei, falta só uma coisa, falta só você se desprender de isso que é da terra. Vai, vende os teus bens e divide com os pobres. A Bíblia diz que o coração dele se entristeceu. Sabe por quê? Porque ele tinha muita possessão, ele tinha muita coisa nessa terra. E eu quero dizer, aquilo que ligar na terra será ligado no céu, mas aquilo que desligar na terra também será desligado no céu. E eu quero dizer para você: e aonde estiver o vosso tesouro, também estará o vosso coração. E era ali que estava o coração daquele jovem. Eu quero dizer para você, se o nosso coração está focado no Senhor, o nosso tesouro nos espera lá no céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então deixa tudo isso, deixa tudo que te atrapalha, deixa tudo que quer tirar você da presença de Deus, deixa tudo que quer fazer você parar. A Bíblia diz: olhai para Jesus, autor e consumador da vossa fé, que pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e está sentado à destra de Deus. Olha para o Senhor, não olha para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda. Olha para Jesus e esquece essa multidão. Muitos vão te odiar, muitos vão te maldizer, mas a Bíblia diz: ei, bem-aventurado, felizes sois vós, quando vos perseguirem e disserem toda mal contra vós em meu nome, porque assim também fizeram com os profetas. Louvado seja Deus. Quando você for perseguido pelo nome do Senhor, seja uma pessoa feliz, se alegre, porque estão te perseguindo por conta de Jesus. Louvado seja Deus. E agora eles estão nessa caminhada, só levaram aquele que é mais importante, Jesus, o Nazareno. A Bíblia diz: ainda que meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor me amparará. E eu quero dizer para você, somente aquilo que é mais importante, aquele que é mais importante deve estar dentro do teu barco. Louvado seja Deus. Talvez você não tenha entendido ainda, mas o barco não é fisicamente, o barco é a tua vida. Se aquele que é mais importante não tiver na tua vida, eu quero te dizer, nem vida você tem, porque a Bíblia vai dizer uma coisa, que somente o Senhor Jesus, Ele pode nos dar vida. Bendito seja Deus. A palavra do Senhor nos diz no verso 37, usando a paráfrase mais uma vez: levantando-se um grande temporal de vento e subiu as ondas. O verso 37 diz assim: e levantou-se um grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. Bendito seja Deus. Muitas das vezes, na nossa trajetória, nós vamos pensar que será tudo em paz. Quem aqui nunca ouviu falar que no começo é flores? Já ouviram falar? Porém eu vos digo, não há alguém que tenha navegado no mar de rosas sem ter ferido o seu casco, porque por cima estão as rosas, mas por baixo das rosas estão os espinhos. Aquele que ainda não feriu o seu casco, o casco do seu barco nos espinhos, tome cuidado, porque esse momento vai chegar, esse momento vai chegar na sua vida. Nem tudo é mar de rosa, mas eu quero dizer uma coisa: estavam ali homens profissionais da pesca, homens que entendiam do assunto, homens que estavam acostumados com aquele local, homens que estavam acostumados com aquele mar ou aquele lago. E eu quero dizer para você, muitas das vezes nós estamos assim, acostumados com a nossa vida corriqueira, com a nossa vida cotidiana, de tudo dá certo, nada dá errado, mas quando as coisas começam a desandar, aí começa o desespero. Os discípulos talvez não tivessem enfrentado de maneira alguma tempestade qual, jamais eles enfrentaram um vento daquela forma. É por isso que vem um desespero, é por isso que vem a angústia. Eu quero dizer uma coisa para você: foi Jesus que falou, não foi eu. Eu vos escrevo isso para que tenha paz. No mundo tereis aflições. Jesus está dizendo o seguinte: no mundo vocês estarão aflitos, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo: olha, eu estou escrevendo, eu já estou adiantando para vocês, vocês vão ficar aflitos. E muitas das vezes nós passamos por uma pequena tribulação, uma pequena perseguição, já desesperamos. Aí eu faço uma reflexão com você: você sabe o que é estar aflito?
Eu tenho o maior exemplo de aflição na Bíblia. É só olhar para Jesus no Getsemane. Jesus está ali angustiado, aflito, e ele não desistiu. Então muitas das vezes uma prova, uma luta, uma coisa besta, você quer deixar Jesus, você quer pular do barco por besteira. Eu não vou mais não para a igreja não. Eu não vou mais não porque estão falando isso. Eu não vou mais não porque ninguém me vê. Eu não vou mais não porque há muito ano eu vou lá e nada acontece. Ei, escuta só o que eu estou te dizendo. O Senhor, Ele olha dos altos céus e te vê. Você é uma pessoa preciosa, você é uma pessoa importante no reino. Para tudo leva um tempo. No tempo certo Deus vai te levantar sobre essa terra. Não há ninguém inútil no reino de Deus. Todos que Deus chamou têm uma utilidade, porque se não fosse assim Ele não teria te chamado. Ele te chamou porque você é útil na obra. Ele te chamou porque Ele pode te usar na obra. Tem algo para Deus fazer na tua vida. Então espera o momento certo. Uma hora Jesus vai se levantar em teu favor. Só confia no Senhor. Louvado seja Deus. Porque a graça não vai chamar ninguém para a inutilidade. A graça ela te alcançou porque há uma utilidade em você. Você é uma pessoa especial pelo Senhor. O sangue que foi vertido lá na cruz do Calvário, por mim, por você, por todos nós, foi um alto preço. A Bíblia diz: não sabeis que vós não sois de vós mesmos, mas foste comprado com alto preço. Ei, não há ninguém inútil no reino de Deus. Portanto que você se coloque na posição para Deus te usar. Existe esse detalhe. Talvez Deus não te usou ainda porque você não ficou na posição para ser usado. Talvez você se sinta uma pessoa inútil porque você não está na posição ainda para ser usado por Deus. Aí fica difícil. Porque antes que houvesse dia eu sou. Não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Agora se você não ficar de pé, de prontidão para Deus te usar, aí fica difícil. Então fica na posição que o Senhor vai te usar sobre essa terra. Louvado seja Deus. Coloca para mim o texto Mateus 7, 24 ao 25. A Bíblia vai dizer, no texto a qual nós lemos, vou já ler esse aí, que aconteceu o quê? Veio o vento forte, e as ondas começaram a subir. Não é assim? E eu quero dizer uma coisa para você. Quando você tem estrutura, quando você tem um pilar na presença do Senhor, você não vai se abalar, porque a Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E Jesus vai fazer uma comparação comigo e com você, dizendo: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu quero dizer para você uma coisa: se você está firmado na rocha, pode vir o vento, pode vir a onda, pode vir a tempestade, pode até balançar, mas a casa não vai cair. Pode até soprar, mas a casa não vai cair. Louvado seja Deus. E desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Se você estiver edificado sobre a rocha essa noite, o vento pode até soprar, a onda pode até vir, pode vir a onda do desespero, da angústia, da aflição, da agonia, pode vir o vento contrário, pode vir o que for. Ei, você está firmado na rocha que é Jesus. É aqui que os seus pés devem estar, na rocha, firmes e inabalável. Mas se você não está ouvindo e praticando, buscando a presença de Deus, você vai se tornar uma pessoa fraca espiritualmente. O primeiro assopro que der, você vai cair. A primeira onda que surgir vai te levar. Assim o Senhor comparou aquele homem que edificou a casa sobre a areia. Desceu a água, levou a casa. E aí nós fazemos uma pergunta: estamos edificados na rocha ou estamos edificados na areia? Os discípulos estavam do lado da rocha que era Jesus, mas parece que naquele momento a rocha se tornou para eles areia, porque eles se abalaram, se desesperaram,
se angustiaram. Eu estou falando de pessoas que tinham o costume de estar em alto mar. Eu não estou falando de uma pessoa que nem eu, que só fui à praia para molhar os pés. Eu estou falando de uma pessoa que tinha costume de pegar o barco e entrar na água todo dia, indo pescar e à noite e voltar. E a Bíblia vai dizer que já era no fim da tarde, já era um pouco tarde, a noite ainda não havia chegado. E ali estavam os discípulos, e eles temeram. Talvez você diga assim: é muito fácil, irmão Carlos, porque você não está lá. Talvez seja por isso mesmo. Mas o que eu quero dizer para você essa noite, eu quero lhe encorajar, debaixo do nome do Senhor Jesus. Todas as lutas e dificuldades que nós enfrentamos têm um propósito, têm um objetivo. É para que o nome do Senhor seja glorificado sobre nossas vidas. Aqui não foi diferente. E agora nós vamos ver uma coisa. Bendito seja Deus. No verso de número 38. E ele estava na popa, dormindo sobre a almofada. Talvez você não tenha se atentado a esse texto. Muitas das vezes a gente lê muito rápido. Tem um hino que cantaram sexta-feira passada, eu pensei que ia cantar hoje. E assim, né? Sinto na pele o frio desse vento, né? Chego a crer que não está me vendo. Lembro que estás logo ali, aonde? Na proa. Na proa do meu barco a dormir. Quem fez a música trocou o texto. Jesus não estava na proa, Jesus estava na popa. Aí talvez você pergunte assim: se Jesus estava na proa, ou na popa, ou no meio do barco, ou na beira quase caindo na água, o que importa é que Jesus estava no barco. Será que é isso? É aí onde muitas pessoas se enganam. É lei do engano. É lei do engano. É igual o pastor pregou. Tem gente que diz assim: o que importa é que Deus quer o coração. É você pensar assim: o que importa é que Jesus está no barco. Não importa qual canto Jesus vai estar, o que importa é que Ele está no barco. E aí onde você se engana. E aí onde nós nos enganamos. Porque existe uma diferença entre popa e proa. Proa e popa, na verdade. Existe uma diferença. A proa, ela se via apenas para quebrar as ondas. Só quem quer que Jesus quebre as ondas? Só quem quer? Não, Jesus quebra só as ondas. Vocês querem que Jesus quebre só as ondas? Não. Vocês não querem isso. Também não quero. Eu quero que Jesus faça o que Ele estava lá na popa fazer. E eu vou explicar para você entender. Essa noite nunca mais você vai passar batido nesse texto. Louvado seja Deus. A popa é principal responsável por controlar a direção e a estabilidade da embarcação. Você ainda não entendeu. Você ainda não entendeu. A proa é apenas para quebrar as ondas. A popa, ela é responsável pela direção e o equilíbrio. Eu quero dizer para você, não é só Jesus estar no barco, é aonde Ele está no barco. Se Ele não estiver em primeiro lugar da tua vida, se Ele não estiver no controle da vida, direcionando você e equilibrando a sua vida todo dia, não faz sentido Jesus estar só no barco. Porque tem muita gente que se engana: não, já aceitei Jesus, está tudo bem, e agora eu vou viver como eu quero, vou viver do meu jeito. Jesus já está no barco, eu não sei qual. E muitos se enganam. Se Jesus não estiver levando você na direção correta, guiando você, Ele disse: eu sou o caminho. Jesus é o caminho, o único caminho que vai te levar até a Deus. A Bíblia diz que Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o único que faz a ponte, que faz o elo. Não há outro Deus além dele. Que eu quero te dizer, se Jesus não estiver na direção do teu barco, tu vai andar à deriva, tu vai para outro canto, tu vai pegar atalho e não vai cumprir o caminho. E muitos estão aí navegando desordenadamente, sem saber para onde ir, que deram o nome de desigrejados. Quantas pessoas estão aí navegando aí no seu barco aí, achando que Jesus está no barco, sem saber para onde ir, e estão indo à toa, porque Jesus não está na direção do barco. Jesus não está trazendo o equilíbrio para o barco.
E a nossa vida, ela tem que ser equilibrada pelo Senhor. Todos os dias o Senhor está nos direcionando, colocando a rédea, colocando o limite. O Espírito Santo todo dia nos mostra: não faz isso, vai por aqui, não vai por ali. Está trazendo equilíbrio direto, direção. O caminho é esse aqui. Porque se não for assim, o nosso barco, o curso da vida, nós vamos se perder. Mas o Espírito Santo, ele tem nos guiado todo dia. E é por isso que é importante em que local do barco Jesus está. Será que Ele está na direção? Será que Ele está trazendo equilíbrio para a sua vida? Ou simplesmente você anda para onde o nariz aponta? Não, eu vou é por aqui. Não, eu não vou fazer isso não, porque eu quero fazer isso. Jesus está mandando ir por ali, mas eu vou por aqui. Jesus está mandando fazer isso, mas eu vou fazer diferente. Será que estamos fazendo isso? Ou Jesus está na direção do nosso barco, nos conduzindo rumo às mansões celestiais, a Nova Jerusalém? Porque tem muita gente que acha que vai chegar lá no final da viagem só achando que Jesus está no barco, mas pode acontecer um momento em que Ele não esteja. E é isso que nós temos que refletir. Mas se Jesus está no controle de nossas vidas, Deus vai nos direcionar pelo caminho da verdade, pela vereda da justiça. Nós vamos entrar pelas portas estreitas, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E é isso que nós precisamos entender essa noite. Não é só Jesus estar no nosso barco, mas é em que local Ele está. Se Jesus, Ele é o capitão do nosso barco, ou Ele é apenas mais um passageiro que está pegando uma carona? Será que eu quero Jesus na minha vida, dentro do meu barco, apenas para pegar uma carona, ou simplesmente para quando eu precisar, eu chamar por Ele? Ou eu coloquei Jesus, não, Senhor, Tu és o capitão do barco. E eu quero dizer uma coisa: quando você vai fazer um estudo, o capitão, ainda que o navio esteja afundando, ele não pode sair, ele é o último a sair do barco. Se preciso for, ele vai descer ao naufrágio. E eu quero dizer, Jesus se compara dessa forma. O barco pode balançar, pode encher d'água, e em momento nenhum Jesus pulou do barco. A Bíblia diz que as ondas estavam batendo, e o barco estava enchendo d'água, e Jesus dentro do barco. Jesus poderia ter feito o quê? Vocês ficam aí, vocês não sabem andar sobre as águas, vocês não aprenderam ainda? Eu vou dar uma volta ali. Jesus poderia ter saído do barco andando sobre as águas e ter deixado os discípulos lá, não poderia não? Só que Jesus não fez isso. Jesus a todo momento estava ali dentro do barco. E uma coisa interessante, louvado seja Deus, Ele diz, olha, e despertando, dizendo-lhe, mestre, não se te dá que pereçamos. Aí vem a pergunta: Jesus, não se importa que pereçamos? Quem aqui nunca se perguntou: Senhor, o Senhor não está vendo não o que eu estou passando? Só eu que passo por isso, o Senhor não está vendo não? Saiu de uma luta entre um outra, nunca vai passar. Quem nunca se perguntou assim? Meu Deus, de novo, que prova, saiu de uma prova entre outra. É o Senhor te moldando, é o Senhor trabalhando. A prova é você que você está vencendo as provas no nome de Jesus. Os discípulos perguntam: Senhor, ei, acorda aí. Ei, Jesus, isso é hora. O vento está batendo aqui, o barco está enchendo d'água, tu quer dormir. É igual os crentes, a igreja pegando fogo, dando glória e aleluia, e tem irmão que dorme no meio do culto. Ei, acorda. Que foi? O Senhor não vai se importar não? É os teus discípulos que estão a morrer. E aí, muitas das vezes, nós queremos usar isso com Deus. Senhor, eu sou teu servo, tu sabe, né? Senhor, eu sou teu servo, vai deixar isso acontecer com teu servo? E qual o problema? É isso. Deus não cai nisso não, pessoal. Às vezes a gente quer chantagear com Deus. Senhor, eu sou teu servo, tu sabe, né? Igual a viúva. Ei, ó, aquele homem que se via era servo de vocês, morreu, deixou uma dívida enorme, e 2 meninozinhos que eu tenho, o credor quer levar para ser escravo. Mas você não esquece não, que ele era servo de vocês, viu? A mulher apelou. Tá certo, era servo, beleza. Mas pagar a dívida, você continuou devendo, não mudou nada. Aí Deus entra com provisão para a viúva poder pagar a dívida continuou do mesmo jeito. Eles era servo, então deixa a dívida de lado. É igual a pessoa aceita Jesus, está devendo o irmão,
Está devendo outra pessoa. Aceitei Jesus. Sim, a conta continua, vai lá e pague. Mudou nada. Continua do mesmo jeito. Então os discípulos acordam a Jesus. Senhor, tu não se importa não que nós estamos perecendo, nós estamos morrendo? E aí nós vamos para João 17:12. O que a palavra nos diz? Bendito seja Deus. E estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Olha só, segunda carta de Pedro 3:9. Louvado seja Deus. Segunda carta de Pedro 3:9, por favor. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus não tem desejo que ninguém se perca, principalmente seus servos. E aí os discípulos fazem a indagação: o Senhor não está vendo não? O Senhor não vai se importar com a prova que eu estou passando, com a luta? O Senhor não vai se importar com minha angústia, com meu desespero, com o que eu estou enfrentando? A prova está grande, a prova está aumentando cada vez mais. O Senhor não está se importando não? Tá, mas espera que no tempo certo Deus ele vai agir. Se você está passando por isso, é porque Deus quer te tratar em alguma área. Se você está passando por isso, é porque Deus tem um projeto, um propósito na tua vida. E é isso que nós temos que ter atenção. E a Bíblia vai dizer no verso 39: e Jesus, despertando, repreendeu o vento. Aqui está uma coisa interessante. Jesus desperta. E o que fazermos para despertar a atenção de Jesus para nós? Como é que eu vou fazer para despertar? Será que simplesmente eu vou começar a gritar, como o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Ou será que nós vamos fazer como a mulher do fluxo de sangue, correr em meio à multidão, tocar na sua orla e chamar a atenção de Jesus? Isaías capítulo 66, verso de número 2, vai nos mostrar um segredo bem facinho de chamarmos a atenção de Deus para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Me ajuda aí, pessoal. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis, para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha face. Em outra tradução vai dizer: e olharei para o homem quebrantado de coração. Olha só, eu quero dizer uma coisa para você: quer chamar a atenção de Jesus? Está aí o segredo: o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da palavra do Senhor. Se você não tem mais nenhum respeito pela Bíblia Sagrada, se você não tem mais nenhuma consideração por essa palavra, eu quero te dizer: longe está você do Senhor. Mas se você tem o respeito, se você treme diante da palavra do Senhor, se você ouve e guarda no teu coração, eu quero te dizer: é aí que você chama a atenção de Deus, olhando, observando, buscando a palavra do Senhor. É isso que vai chamar a atenção de Deus. Se você é um homem ou uma mulher que lê a Bíblia, você é um homem ou uma mulher que ouve a palavra de Deus, que você pratica a palavra do Senhor, Deus ele vai se atentar para ti. Louvado seja Deus. Mateus 8 no verso 5 até o verso 8 vai nos contar uma história bem interessante de um certo homem que tinha poder e tinha autoridade. Quem aqui não conhece a história do centurião? O centurião chega, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, verso 6, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Além de estar paralítico, havia um espírito maligno atormentando a vida daquele jovem.
E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Jesus chega diante daquele homem e diz assim: olha, não se preocupa, porque tu chamaste a minha atenção. Eu vou agora na tua casa e vou levar saúde, eu vou curar, eu vou libertar aquele demônio. Verso de número 8: e o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Eu quero dizer para você, se você chamar a atenção de Deus essa noite, apenas uma palavra dele vai fazer a tua vida mudar. Apenas uma palavra do Senhor vai fazer toda a situação que você passa agora mudar. Não é uma palavra minha, não é a palavra do pastor João Batista, do pastor Isaías, da igreja, da missionária, não é a palavra dos médicos, do advogado, dos políticos, não. É apenas uma palavra vinda diretamente do céu, que vai fazer a tua vida mudar, vai fazer toda a diferença na tua família. Apenas uma palavra tua. O centurião disse: não, Senhor, eu não sou digno, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas eu tenho fé, eu tenho certeza, eu tenho convicção que apenas uma palavra que o Senhor direcionar à minha casa, quando eu chegar lá, o menino vai estar curado. Verso de número 13, por favor, coloca o verso de número 13 do mesmo capítulo. Olha só o que a Bíblia nos diz: então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Ele disse: vai e seja feito como tu creres. Eu quero dizer uma coisa para você: quando tu for para a tua casa, quando você voltar para as suas atividades, vai e seja feito conforme tu creres. Se o milagre acontecer é porque você não creu. Se não aconteceu, passa a crer, porque Deus, Ele opera sobre nossas vidas. E a Bíblia diz que naquela mesma hora, não foi outra hora, não foi outro dia, não foi depois, naquela mesma hora o milagre aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apenas uma palavra tua, Senhor, vai fazer toda a nossa vida mudar, ó Deus. Verso de número 40, disse-lhes, finalizando o 39, e despertou e repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta. E o vento aquietou e houve grande bonança. Verso de número 40, disse-lhe Jesus: por que sois tão tímidos? Louvado seja Deus. E aqui fica a pergunta, a primeira pergunta que Jesus faz: por que sois tão tímidos? A primeira pergunta que os discípulos fizeram foi: mestre, não te importa que pereçamos? A primeira pergunta que Jesus faz: por que sois tão tímidos? A Bíblia vai nos dizer que o Senhor não nos deu um espírito de temor, mas de ousadia. Segunda carta de apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso de número 7, vai nos dizer assim a santa palavra do Senhor: porque Deus não vos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderança. Em outra tradução ele vai dizer: Deus não nos deu um espírito de temor, mas de ousadia. Deus te deu um espírito de ousadia, para que você possa ser ousado e usado perante o Senhor. Você, aonde chegar, você vai chegar com ousadia. Não há lugar para timidez. Deus te deu autoridade. Aonde você entrar, você tem que entrar com ousadia. Olha só, Deus te deu poder e ousadia. Não esqueça disso. Não é você vai chegar para fazer oração na casa do irmão, vai chegar ali de cantinho de parede, todo tímido. Aí o irmão diga assim: traga uma palavra. Aí você fica todo tímido: não vou trazer não. Cante um louvor. Aí canta com toda timidez. Deus te deu foi ousadia, meu irmão. Traga uma palavra. Você já abre a Bíblia aqui e já começa a pregar no nome do Senhor Jesus. Quando alguém disser: vamos cantar um hino aqui dentro dessa casa, você já começa com unção e autoridade, porque Deus te deu ousadia para isso. Quem tem que sair de lá é o diabo, não é você não. Mas a igreja, ela esquece que Deus deu poder e autoridade para ela. Deus te deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Louvado seja Deus. E ele faz a segunda pergunta: ainda não tendes fé? Olha só, Jesus acabou de operar um grande milagre. Jesus acabou de aquietar o vento e calar o mar.
Jesus acalmou tudo, estava uma bonança. A Bíblia diz que estava tudo em bonança, tudo em sossego. E aí Jesus, olhando para aqueles discípulos, disse assim: e vocês ainda não têm fé? Mesmo vocês vendo todo esse milagre, todo esse mover, vocês ainda continuam sem fé? E aí a Bíblia vai nos dizer, Mateus 17:20, louvado seja Deus, por gentileza. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Eu quero dizer para você, a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Quando a Bíblia diz fé como um grão de mostarda, lembre de uma coisa, não é do tamanho do grão de mostarda como muitos pensam, é como um grão de mostarda. O grão de mostarda, sim, ele é minúsculo, mas existe uma diferença naquela raiz. É uma raiz que suporta o calor, é uma raiz que suporta a seca, é uma semente que suporta a água. E eu quero dizer para você, Deus está dizendo assim: a tua fé, ela tem que ser inabalável, a tua fé tem que ser como um grão de mostarda, ainda que seja uma pequena fé, mas é uma fé firme, que pode vir a dificuldade, pode vir a angústia, pode vir um desespero, pode vir o calor do meio-dia, pode vir a chuva, e você permanecerá firme. E quando essa semente germinar, ela vai crescer e vai se tornar a maior das hortaliças, aonde os pássaros poderão se aninhar sobre ela. Louvado seja Deus. É isso que o Senhor quer de nós. E para finalizarmos, versículo de número 41. E sentiram grande temor. Bendito seja Deus. Lembrando de uma coisa, os discípulos não sentiram medo, como muitas pessoas acham que temer a Deus é ter medo de Deus. Não é isso. E muitas das vezes os pais pegam e colocam isso nas crianças, para as crianças ter medo de Deus. Como é que os pais fazem? Quando a criança é pequena, diz assim: ó, não faça isso não, que Deus castiga. E aí a criança vai crescer na cabeça uma coisa: esse Deus do meu pai só castiga, esse Deus do meu pai não é bom, porque ele só castiga. E a criança vai crescendo com isso na cabeça. Ei, a autoridade é sua, não faça isso não, meu filho, porque quem vai lhe castigar sou eu. Não faça isso não, porque quem vai bater sou eu. Não faça isso não, quem vai corrigir sou eu, não é Deus não. E aí as crianças não querem vir para a igreja porque tem isso cauterizado na mente, porque o Deus do meu pai é ruim. Então tome cuidado. Eles não tiveram medo, eles tiveram temor. E o que é temor? Temor nada mais é: temer a Deus é um sentimento de respeito, reverência e submissão. Isso é temer ao Senhor, é ter respeito por Deus, é ter reverência pelo Senhor, é ser submisso ao Senhor. Quando você se encontrar nessas três situações, você é uma pessoa temente a Deus. E aí a Bíblia vai nos finalizar dizendo: e sentiram grande temor, e dizia uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja Deus. Os discípulos ficaram atônitos, se perguntando: quem é esse Deus? Quem é esse homem que está aqui conosco? Quem é ele que veio conosco em nosso barco? Porque até o vento e o mar ele faz com que se cale, ele faz com que se acalme. E eu quero dizer para você, meu irmão, aquilo que Deus vai fazer na tua vida é tão grande que tu vai se surpreender. Eita, que Deus é esse, que grandes coisas fez na minha vida, porque a Bíblia diz que Ele faz muito mais do que o que pedimos e o que pensamos. Eu quero dizer para você, Ele diz o seguinte, ó: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, que é pensamento de paz. Ei, Deus tem um pensamento bom ao nosso respeito. O Senhor, Ele está disposto a nos abençoar, a nos fazer crescer, a nos fazer avançar. Portanto, que nós venhamos ter o entendimento que devemos respeitar, reverenciar e ser submisso a esse Deus. E como é que nós fazemos isso? Observando a palavra do Senhor, porque a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho.
E de que forma todos nós, iremos purificar o nosso coração, se não for observando a palavra do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você: se agarre nessa palavra, não pule do barco, vá até o final, porque eu fecho dizendo: o Senhor teu Deus é contigo por onde navegares, o Senhor é contigo por onde você andar, ainda que você ande pelos vales da sombra da morte, você não temerá mal algum, porque o Senhor, Ele estará contigo. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e vos guarde.